Estamos aqui hoje para falar sobre as consequências da sinusite e como lidar com ela com muita fé. Estamos aqui com a dona Esmeralda, que vai falar a respeito das consequências da sinusite. O que você teria a dizer a respeito disso? Bom, eu acho assim que as pessoas deveriam tratar da sinusite bem, para não ter perigo de correr o que ocorreu com ele. Porque com ele a sinusite estourou, derramou no cérebro, tiveram que fazer 3 cirurgias, 12 dias de coma. Os médicos não deu nenhuma esperança, ele tinha uma chance em 50 mil de sair do hospital com vida, mas sem andar e sem falar. Daí eu usando a minha fé em Deus, fazendo meus propósitos com Deus, que ele foi curado. Eu acho assim que as pessoas, em primeiro lugar, a gente tem que ser fiel a Deus. E em segundo lugar, a gente tem que acreditar que Ele faz. Porque tem muita gente que acha que Deus que fez no passado não faz hoje. E o Deus é o mesmo. De 2000 anos atrás, Jesus é o mesmo. Ele cura tanto quando Ele curava 2000 anos atrás, Ele cura hoje. Mas a maioria das pessoas não usa a fé para isso. E tem que aprender a usar a fé na hora. Porque aquilo que os homens não faz, Deus faz. Aquilo que os homens faz, Deus não faz. Porque Ele só atua no impossível. O possível é por conta dos homens. Foi isso que eu fiz. Eu usei a minha fé com Deus, minha fidelidade com Deus. Eu jejuei muito, orei muito. Você poderia falar um pouco a respeito da cirurgia, o que o Wilson sentiu? É assim, foi muito súbito, muito rápido. Ele estava andando normal, de repente ele falou pra mim: você me dá um dorzinho para dor de cabeça, que eu tenho impressão que minha cabeça está estourando. E subiu para deitar. Quando eu fui lá, ele já estava desmaiado, estava tendo convulsão, ataque epilético, sei lá. E eu levei ele pro médico rapidinho, chegou lá, já chegou em coma. E o médico disse assim que o osso da cabeça dele, assim, os bichinhos da infecção, os vírus, sei lá como é que chama, estava comendo o osso da cabeça dele. E ele perdeu a metade do cérebro, perdeu a metade dos neurônios. Por ele andar e falar é um milagre de Deus. Então é uma coisa assim, foi muito rápida, não teve muito tempo assim para ver o que tinha que fazer, foi tudo muito rápido. Você sabe o nome da cirurgia que foi feita? E qual o tipo de atendimento e o nome do que foi feito por ele? Pois é, o nome da cirurgia é um nome complicado, não consigo falar. Não consigo. O nome do bichinho, alguma coisa assim? Só também eles não falaram nada. Só assim, eles fizeram... Deve ser uma bactéria, né? Uma bactéria, porque eles tiveram que fazer uma drenagem na nuca, uma cirurgia na nuca, para esvaziar as bactérias, porque não podia fazer a cirurgia sem fazer aquilo, senão a cabeça estourava, que nem uma champanhe, porque ela estava fermentada. Aí depois eles cortaram, tiraram o osso, que eu não sei como é que chama. Aí, e o osso não pode ser reaproveitado? Não, porque estava cheio de bactérias, cheio de bichinho. E daí depois eles tiraram a IPEMA, que o nome é IPEMA subdural, né? Eles cortaram em volta depois do osso e foram tirando, parecia um bife. Sim. Tiraram aquele bife e depois por baixo ficou uma infecção amarelada. Aí essa infecção eles pegaram uma torneirinha e lavaram, literalmente lavado. Assim, até que eu vi no vídeo, que assim, quando a gente pega uma mangueira assim, joga por baixo das frestas da parede, assim, para arrancando aquela crosta, a mesma coisa eles fazem com a cabeça. Como que chama a lavagem? É lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Você ontem falou pra mim que tinha um nome de um bicho, uma coisa que é feita durante a lavagem lá. Que tem um nome do bichinho lá, você não lembra agora, né? Não lembro, eu tô tentando me lembrar, mas não lembro. É um vírus muito forte, muito violento.
Ele é muito rápido. O que você aconselha que possa ser feito antes, para uma pessoa fazer um tratamento antes que chegue a esse ponto? Que o médico falou. O médico disse assim. Tem que fazer um furo, né? Tem que fazer um furo na testa, que era para ter feito na dele. Ele não fez por medo. Que é bom ter vontade e disposição para fazer esse furo, né? O ideal é tratar para não chegar nesse ponto, né? Mas se chegou nesse ponto, o médico tinha falado para ele, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que tinha que fazer um furo na testa para tirar o pus. Mas só que da maneira que o médico falou, acho que assustou ele. O médico falou assim que ia fazer um furo com uma furadeira na testa. Se ele usasse outro nome, né, não tivesse falado da furadeira, para ele que trabalha com furadeira, foi complicado ouvir isso. Ele falou, comigo não, vai furar minha testa com furadeira, capaz. E daí vazava o pus, né, daí era mais fácil de tratar, daí ele não quis. Aí por isso ela estourou e foi pro cérebro, sujou todo o cérebro, né. Então se ele não tivesse usado essa palavra furadeira, talvez, né, sei lá, não tinha acontecido tudo isso. Mas o ideal é assim, dor de cabeça, a pessoa, se for não tomar remédio. Não passou a dor, foi o que o médico me disse, ele falou, tem uma dor de cabeça, deita, descansa, relaxa. Não passou, vai no médico. O médico deu o remédio, não melhorou, faz tomografia, porque a cabeça é coisa muito séria, não é brincadeira não. Uma coisa que surpreendeu, que já foram feitas essas cirurgias aqui em Curitiba e praticamente não tiveram êxito nessa cirurgia, né? E o Wilson foi uma pessoa que até daqui a pouco ele vai falar alguma coisa, mas que ele se saiu bem, ele tá hoje. Saiu bem. Até exatamente. Eu que tenho conversado com ele, eu vejo que ele tá normal, ele até brinca, dá risada e leva uma vida normal. E faz piada ainda, né, com a cabeça ainda. Faz piada com a cabeça. Mas é raro a sobrevivência. Tiveram mais 5 cirurgias e nenhuma deu certo, a única foi a dele. Assim, é muito raro sobreviver a isso. Tá, agora vamos falar um pouco com o Wilson aí, para o pessoal conhecer ele. Wilson, como que você se sente, o que você tem a dizer assim, que você acha importante falar para as pessoas? Não, o que eu tenho que falar para as pessoas é que quando sentir esse trauma na cabeça, a pessoa tem que correr no médico para rever o que se passa, como se tivesse sinusite. Tem que fazer o tratamento. E como que você se sentiu após a cirurgia, se sente hoje? Eu me senti zonzo, tipo, se eu fosse sair fora de casa não voltava. Tinha que focalizar bem o lugar de onde eu saía, para onde eu voltava. Era raro de quase voltar eu para casa. Você sente hoje que tem sentido mais normal, melhor, mais saudável? Bem melhor, agora bem mais saudável. Bem mais saudável. Eu vejo que você sobe e desce escada, o teu equilíbrio tá bom, né? Não, o equilíbrio tá bom, tá bom. Só a função da vista, um pouco que eu perdi a metade da vista. Perdeu um pouco perdeu a visão, um pouco da visão. Metade da visão. Mas o outro lado tá bem? Não, o outro lado tá bom, o lado da visão eu não enxergo muito bem. E o tato com as mãos. Também é importante dizer que o Wilson trabalha com cabelo, corta cabelo, arruma cabelo. E hoje ele está voltando a fazer escova, voltando a mexer as mãos e tal. O que você tem a dizer a respeito assim, disso? Assim? Olha, para mim é 100%. Deus ele está tentando, né, na verdade. Tá tentando voltar. Tentando voltar, fazendo fisioterapia. Vale a pena dizer que o cérebro é uma coisa incrível, uma obra de Deus fantástica. Vale a pena dizer. Uma obra de Deus vagarosamente ele vai voltando, ele vai, parece que se ajeitando como era antes. Vai o que mais você tem a dizer assim? Vai se ajeitando como era antes. Diz que você normalizando. Diz que você é muito brincalhão, assim, que você faz umas coisas que assustam a Esmeralda. Eu faço. Umas brincadeiras com a cabeça. Ele põe a mão na cabeça para o cérebro me assustar. E a depressão, assim, sentiu alguma depressão, algum medo, alguma coisa? Não, bem pelo contrário. Você soube lidar bem, assim? Soube lidar bem. Ele tinha transtorno bipolar, né, antes da cirurgia, e tinha problema de esquizofrenia. Ele fazia tratamento com um psiquiatra. E depois disso, o transtorno bipolar e a esquizofrenia foi embora. Foi embora. Ficou curado junto. Jesus curou tudo junto. Curou a cabeça e curou também o Outra resto. coisa que eu acho importante falar sobre a Esmeralda, que é uma pessoa de muita fé.
E eu gostaria que você narrasse isso pra gente, Esmeralda, porque disseram no hospital que ele estava morto, que ele não ia sair dessa. Então eu gostaria que você falasse assim, como que você procedeu, como que você agiu. Bom, o médico chegou e disse assim pra mim, numa sexta-feira, porque primeiro ele estava no coma induzido e depois tiraram ele do coma induzido e ele não voltou. Aí no espaço de 12 dias foi quando o médico na sexta-feira, o médico de plantão da UTI, me disse pra mim que ele estava em óbito, que ele ia morrer. Naquela hora assim, eu nunca tinha convivido com a morte, assim, com a morte pegando assim na minha família, assim. Então eu levei um susto muito grande. Na hora aí eu falei, não tá não. Ele falou, não, eu quero que a senhora tenha consciência que ele está entrando em óbito. Eu falei, não tá não. De jeito nenhum, ele não vai morrer. O senhor não é Deus? Ele falou assim, aqui eu sou Deus. Eu falei, mas não é mesmo. O Deus que eu confio, o senhor não é. Aí ele disse, então, eu quero que só esteja preparado. Os irmãos dele saíram chorando, foram embora, deixaram eu sozinho. Mas naquela hora eu me apeguei com Deus, ajoelhei dentro do meu quarto, abri minha Bíblia e fui lá em Malaquias 3:10 e fiz uma prova com Deus. Naquela hora eu falei, Senhor, para que fique sabido que só o Senhor é Deus e eu sou fiel a Ti. Então agora o Senhor fiel a mim, a minha janela do céu agora é o meu marido curado. Saí de lá, peguei um táxi, fui para a igreja, entrei em jejum, pedi para mais umas pessoas lá orarem por ele, oraram, né? Então em jejum todo mundo por ele, as obreiras, em jejum por ele, fizemos até no dia seguinte entreguei meu jejum para Deus, aí as obreiras foram lá, oraram por ele, e na hora da oração ele voltou. Daí eu senti que ele tinha voltado, o obreiro também sentiu. O senhor falou para ele, senhor Wilson, se o senhor ouviu nós, o senhor pisca para nós. Ele piscou o olho e a lágrima correu. Então nós vimos que ele tinha voltado naquela hora. E daí ele ficou, a gente falava com ele, ele não falava, mas ele dava sinal que estava vivo. Até segunda-feira. Daí na segunda-feira, o médico de plantão voltou, que ainda fez uma brincadeira. Você ouviu, o senhor ainda está aqui ainda? Aí a enfermeira falou para ele, o senhor não sabia? Ele voltou. Cadê a mulher dele, a bruxa? Porque assim, porque nós tínhamos discutido, né, por causa disso. Foi na hora sendo nervoso. Aí, então eu chegava todo dia no hospital, eu enrolava o pé dele, né, porque estava o pé gelado, eu enrolava o pé dele e falava, viu, você está com o pé gelado. Aí o médico, naquela hora, ele falava pra mim, não, ele não sente nada. Eu falei, mas eu sei que ele não gosta do pé gelado. Eu enrolava o pé dele. Aí naquela hora, que ele abaixou e falou assim, se eu vi, se a dona Esmeralda estivesse aqui, ia falar, viu, você tá com o pé gelado. E foi enrolar o pé dele, só que acho que ele estava sonhando, ele levantou o pé e disse que deu na cara do médico com o pé ainda, né? Aí ele falou, já tá bom mesmo, já tá até batendo. E depois disso ele foi melhorando, daí ele pegou, tiveram que tirar ele rápido da UTI, porque ele estava com problema de ter pegado um vírus lá, né, pneumonia. Aí teve que ir para o isolamento. E aí a gente tratando com fé, com Deus, orando, jejuando, pedindo a Deus, tá aí. Wilson, eu acho que uma esposa como a Esmeralda também foi uma coisa boa para a tua recuperação. Foi ótimo, foi maravilhoso. Maravilhoso. E eu até diria assim que é uma pessoa, com a força que ela tem, eu diria que foi importante dentro de um hospital, porque às vezes os médicos com tanto serviço, as enfermeiras que não recebem salário, como é o caso de alguns hospitais hoje em Curitiba, e elas ainda estão presentes. Então eu diria que uma pessoa como a Esmeralda, uma parceira como ela, foi importante no teu processo todo, né? Foi maravilhosa. Ela em todo o procedimento. Todo o procedimento ela foi uma mulher maravilhosa. Tá, e eu sou obrigado a dizer mais uma coisa assim que eu sinto a necessidade de falar. Nós não podemos dizer o nome do médico que atendeu ele, mas eu diria que o médico também foi importante nesse processo todo, porque pelas mãos dele, através de Deus, graças a Deus, ele soube guiar bem os seus instrumentos e trazer o nosso amigo de volta. Esmeralda,
E eu digo Fale a mais uma respeito coisa. dos médicos, assim, sua opinião. Pois é, eu acho, não, todos eles foram maravilhosos. Inclusive esse que ele falou essas coisas aradas todas pra mim, porque eu acho que se ele não tivesse falado da maneira que ele falou, eu também não teria me revoltado, não teria usado a minha fé como eu usei. Mas Esmeralda, até a forma como ele falou, foi bom para você ver sentir a existência de Deus. E usar a fé que eu usei. E ao mesmo tempo foi bom porque uma pessoa que era ateu, hoje ele passa a ver Deus de uma forma diferente. Exatamente. E os outros médicos todos trataram muito bem, graças a Deus. Ele foi muito bem atendido, muito bem tratado. E esse médico que é protonista da UTI, na hora eu achei que ele foi muito duro comigo, eu acabei falando também que não devia, mas assim, eu acho assim que de certa forma foi bom, porque se ele não tivesse falado daquela maneira, talvez eu não tivesse me revoltado, eu não tivesse usado a fé que eu usei. Então ele fez um tipo de um bullying junto com o terrorismo. Exatamente, um bullying junto com o terrorismo. Que daí, da maneira que ele falou comigo, eu me revoltei naquela hora, assim, que pra mim, na minha frente, ele era a figura do diabo condenando meu marido à morte, entende? E naquela hora eu usei repreendendo aquele mal todo que estava acontecendo, né? Esmeralda, você tem algum recado para dar para as pessoas, principalmente as que têm sinusite, que você gostaria de passar? Que a ideia desse vídeo é essa, é tentar ajudar as pessoas que sofrem de uma enfermidade que nem sempre é levada a sério, como é o caso da sinusite. Que todo mundo, a maioria das pessoas tem e ninguém leva a sério. Eu acho que todo mundo deveria levar a sério. Tratar e tratar. E outra coisa, a buscar Deus, né? Que Deus é em primeiro lugar. Essas doenças que não tem cura, essas doenças incuráveis, nessa hora que Deus entra, né? Porque aquilo que os médicos fazem, Deus não faz. Deus só faz aquilo que os médicos não fazem. Que Deus é o médico dos médicos, a gente já sabe disso. Então tem que procurar cuidar. As dor de cabeça não é brincadeira. Nada que vier na cabeça é brincadeira. Porque se você perder um dedo do pé, tudo bem. Mas se você perder um parte do cérebro, vai fazer muita diferença. Tá, e Wilson, que recado você tem a dar para as pessoas assim que você acha que é importante? As pessoas, quando repreender a dor de cabeça, a pessoa tem que consultar o médico. Se tiver sinusite ainda, sinusite, renite, as pessoas que se cuidem, vai fazer o tratamento, porque isso é muito perigoso. Eu, desde a idade de 9, 10 anos, eu corri essa sinusite e nunca me tratei. Quando eu me consultei um médico, o médico falou que eu tinha que fazer um buraco com uma furadeira na cabeça, me repreendeu sobre isso. Eu fiquei com muito medo, não quis fazer e deixei se levar. Graças a Deus, deixar se levar, aconteceu. E estou arrependido que não fiz isso. Então eu queria agradecer vocês dois e que nem todo mundo faz o que vocês estão fazendo, que a ideia inicial é tentar ajudar as pessoas. Eu queria agradecer vocês e queria desejar tudo de bom e sucesso e uma boa recuperação para você. Muito obrigado. Tchau.